Diz assim a palavra de Deus: não julgueis, para que não sejais julgados. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro de teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se vos dilacerem. Não julgueis, para que não sejais julgados, disse o Senhor Jesus, no primeiro versículo desse texto. Pois bem, irmãos, no domingo passado, encerrava-se uma semana em que o Brasil viveu assim de uma forma que eu fiquei assim bastante estarrecido com a intensidade com que se discutiu o julgamento do Lula. Ele foi julgado lá pela turma da 4ª região, lá sei, o TRF4, e os 3 desembargadores condenaram o Lula, e isso fez uma balbúrdia, todo mundo falando disso, opinando, brigando de um lado ou de outro, vazou até para a ONU, outros países se manifestaram por causa do julgamento do Lula. E eu me lembrei da palavra de Jesus: não julgueis, para que não sejais julgados, né? Então, será que Jesus está proibindo os seus discípulos de serem juízes? Então, um servo de Jesus, um discípulo de Jesus não pode ser um magistrado, né? Os magistrados vão ficar todos nas mãos dos ímpios, como diz aquela anedota horrorosa, né? De que um belo dia o diabo resolveu invadir o território do céu e mudou o muro, né, a cerca que dividia os 2 territórios, ele invadiu o território do céu, e aí Deus foi protestar: você está invadindo meu território, você não pode e tal. O diabo falou: eu posso sim, se quiser vá brigar na justiça. E Deus falou assim: pois eu vou te processar. E o diabo falou assim: como? Os advogados estão todos do meu lado, né? Você não vai achar nenhum aí para te defender. Pois é. Será que Jesus está endossando esse tipo de pensamento absurdo? Não, o discípulo de Jesus não pode julgar, né? E essa é uma palavra, não julgueis para que não sejais julgados, que no hemisfério norte tem sido repetida à exaustão. Talvez você não saiba disso, eu também não sabia, e tomei conhecimento por conta de um livro de um missionário na Namíbia, que é norte-americano, e que trata desse assunto, falando que antigamente, algumas décadas atrás, se alguém quisesse no hemisfério norte, lá nos países ricos, né, nas Américas do Norte, na Europa, no Japão, quando alguém quisesse sintetizar o ensinamento dos cristãos, antigamente se dizia assim: os cristãos ensinam o amor, né? Os cristãos ensinam o amor. Esse é o ensinamento principal de Jesus. Hoje, essa frase mudou, não é mais o amor, o importante é o não julgar. O versículo de Mateus, capítulo número 7, versículo 1, é o mais recitado. Não julgueis para que não sejais julgados. Todo mundo reduz mensagem cristã, fé cristã, cristianismo a uma postura de não julgamento. Não pode julgar nada. Por falar nisso, hoje de manhã a gente abordou algumas questões no ensino especial da escola dominical, que vão continuar domingo que vem, e uma das questões é exatamente essa. Nós não temos mais o direito de julgar o que acontece de errado, nós não temos mais o direito de condenar o erro, né? Para o hemisfério norte, não. Até porque a verdade não existe mais. Cada um tem a sua, né? E eu não tenho o direito de julgar a verdade do outro. Eu devo tolerá-lo. E ele a mim.
e assim nós viveremos em paz. Essa é a mensagem que a sociedade contemporânea espalha aos quatro cantos, incluindo as igrejas, né? E por isso mesmo essa palavra de Jesus é muito relevante. O que é que Jesus quis dizer com isso? Será que nós não temos mesmo o direito de julgar? Por que Jesus nos proibiu, né, ou disse isso? Não julgueis para que não sejais julgados. Em primeiro lugar, irmãos, Jesus não está nos impedindo de fazer a avaliação daquilo que é certo e errado. Esse teólogo que eu mencionei, esse missionário na Namíbia, ele fala, muita gente diz que o cristianismo tem que ser relacional, baseado nos relacionamentos e não propositivos, ou seja, baseado nas doutrinas. O nosso cristianismo é propositivo. Nós nos baseamos nos ensinamentos, nas propostas, nas doutrinas da fé cristã. Mas os teólogos do hemisfério norte contemporâneos esperam que o nosso cristianismo seja relacional. As relações humanas são muito mais importantes e muito mais valiosas do que qualquer doutrina, porque a doutrina se espelha na verdade e a verdade não existe mais de modo absoluto, ela é totalmente relativa, ela depende de cada um tem a sua, para os defensores dessa proposta. Isso me faz lembrar, irmãos, a sociedade do tempo dos juízes. Se você ler o último versículo do livro de Juízes, ele é um refrão que é repetido ao longo do livro e que caracteriza muito bem o nosso tempo. No último versículo de Juízes você vai ler alguma coisa parecida com o seguinte: naqueles dias não havia rei em Israel. Até aí tudo bem. Aí vem a parte interessante. Cada um fazia o que achava certo. Cada um fazia o que achava certo. Ou seja, cada um seguia o seu nariz e que ninguém se meta, né? Diriam os pensadores de hoje. Cada um tem a sua verdade, cada um tem a sua conveniência, cada um tem a sua convicção e cada um vive por essas coisas. Não existe uma verdade absoluta que vale para todo mundo. Cada um tem a sua, né? Jesus não está endossando esse pensamento. Jesus, quando diz não julgueis para que não sejais julgados, ele não está nos impedindo de discernir o certo do errado. O próprio contexto mostra isso. Veja o versículo número 6. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se os dilacerem. Está no contexto, é o versículo seguinte à ideia do julgamento proibido. Ora, se eu não posso avaliar, julgar o que é certo e o que é errado, como é que eu vou saber quem é cão e quem é porco? E aqui não tem nada a ver com time, tá? Os cães não são os corintianos, nem os porcos os palmeirenses. Cão e porco no sentido espiritual. Como é que eu vou julgar o que é santo e o que é pérola? Se tudo é relativo. Então há um espaço, sim, para o critério do que é certo e do que é errado. Versículo 15 desse mesmo capítulo, o Senhor Jesus, o mesmo capítulo, no verso 15, diz: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Ora, como é que eu vou discernir um fruto bom de um fruto mau para poder identificar um falso profeta se eu não tenho direito de julgar? Perceba, Jesus não é incoerente. E Jesus é surpreendente, mas incoerente não. Então, quando ele diz não julgueis para que não sejais julgados, seja lá o que for que ele esteja proibindo, não é o impedimento de que você condene o que é errado e valorize o que é certo. Que você possa distinguir entre o certo e o errado. Isso é fundamental no relacionamento com Deus. A Bíblia diz que Deus nos ama, deu Jesus
como sacrifício para nos redimir, nos religar a Deus, mas há uma coisa que faz separação entre nós e Deus, chama-se pecado. Pecado. Isaías fala assim: eis que os ouvidos de Deus não estão agravados para que ele não possa ouvir, nem os seus braços encolhidos para que não possa socorrer, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Portanto, o que é pecado? Pecado é erro, é coisa ruim, má, que precisa ser evitada, porque ela me separa de Deus, e Deus quer que eu esteja ligado a Ele. Deus não releva o pecado, não. Deus não tem uma atitude de tolerância com o pecado. Pelo contrário, Ele é absolutamente intolerante ao pecado, a ponto de ter cometido o maior de todos os desatinos. Você pensa que Deus não fez desatinos? Ele cometeu simplesmente o maior, o mais absoluto, o mais absurdo desatino de todos os tempos. E não foi o fato de ter me criado, esse foi o segundo. O primeiro desatino de Deus foi ter lançado sobre o Santo Filho Jesus a culpa de todos nós, lá na cruz, e por causa disso, Ele rompeu, pela única vez na história da eternidade, Deus Pai rompeu a sua ligação com o Filho, e o Filho se desesperou na cruz. Por que Deus fez isso? Porque Ele não tolera o erro, não tolera o pecado. Portanto, Ele não espera que nós sejamos tolerantes com o pecado, nem tolerantes com o erro. Tem um hino no nosso cenário que qualquer hora dessa a gente canta. Aliás, cantamos um dia desses que a uma certa altura ele fala assim: toca a nós mostrar o rumo da viagem para os céus. Tanto nós temos o dever de discernir o certo do errado, como temos também o dever de mostrar para o mundo o caminho para a salvação, o caminho da verdade, o caminho certo. Essa história de tolerância com o erro está errada. Nós devemos ser amorosos e inclusivos com os errados, com os pecadores, mas não com os seus pecados e nem com os erros. Há uma grande diferença. Então, o que Jesus está proibindo? O texto fala: não julgueis para que não sejais julgados. Está escrito aqui. O que Jesus está dizendo que a gente não pode fazer? E por que Jesus nos proíbe de julgar? Bom, em primeiro lugar, fica muito claro que o que Jesus está proibindo é o julgamento hipócrita, né? Ele fala da trave, do argueiro, daqui a pouco a gente vai mostrar isso. Mas por que Jesus nos impede de julgarmos os outros, né? Coisa que a gente faz com muita facilidade, né? Há algumas razões. Jesus diz para nós não julgarmos, porque com o julgamento que nós julgarmos, seremos julgados também. Então, o nosso critério é um critério bumerangue, né? Ele vai e volta. Então, se eu agir de uma determinada maneira julgando alguém, Deus vai me julgar desse mesmo modo, né? Então, uma boa razão para eu não julgar é para eu não receber de Deus a mesma condenação que com a qual eu condenei alguém. Dom Martyn Lloyd-Jones, que é o pregador que eu mencionei no início do culto, ele escreve mais de 20 páginas do seu livro só sobre esse texto de não julgueis para que não sejais julgados, né? E a certa altura ele diz que o Sermão do Monte, principalmente nesse trecho, nos deixa a todos nus. Porque é impossível do sermão ser vivido na plenitude, e ele nos apanha a todos nós indistintamente. Quem é que nunca julgou outra pessoa? Quem que nunca condenou mentalmente alguém? Todos nós, né? Por isso,
a palavra de hoje se conecta com aquela de Isaías, no sentido de: por que Deus se queixa que nós não o conhecemos e não sabemos, não aprendemos? Porque não é por falta de ouvir. Falamos isso hoje de manhã. Nós ouvimos muito, aprendemos muito. Quer dizer, recebemos muita instrução na igreja, mas não aprendemos, porque não mudamos a nossa conduta. E eu me lembrei, e até naquele culto, quando eu terminei, eu falei: por que Jesus manda não julgar, né? Por que Jesus fala sobre o adultério, sobre o homicídio? Com qual intenção? É justamente a intenção de nos fazer aprender alguma coisa. Quando o Senhor diz para não julgarmos, a Bíblia está dizendo que só Deus vai nos julgar, porque Ele é o único que julga com justiça, né? Olha, não julgue, porque se você julgar, você vai ser julgado por Deus com o mesmo critério que você usar. E você vai usar um critério injusto. Você quer isso para você? Nós agimos com injustiça porque nós não conhecemos todos os fatos. Nós achamos que conhecemos, mas nós não conhecemos todos os fatos. Deus é o único que vê com o coração tudo o que acontece. O melhor exemplo que eu uso para falar desse tipo de coisa, já mencionei várias vezes aqui, é o exemplo que Pedro menciona na sua segunda carta, no capítulo número 2. No versículo 7 e 8, Pedro vai citar como justo o único nome que nós jamais nos lembraríamos de mencionar na lista dos justos, o nome de Ló. Diz o apóstolo Pedro: Deus livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, que eram os habitantes de Sodoma e Gomorra, porque este justo, segunda vez que ele menciona justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, lá em Sodoma e Gomorra, atormentava a sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas daqueles. Meus queridos e amados irmãos, ninguém, nem Moisés, incluiria Ló na lista dos justos. Nós conhecemos a história de Ló, o sobrinho de Abraão, né? Mas Deus diz que ele é justo. E quando eu me deparo com esse texto, eu digo: mas Senhor, tem dó, né? E Deus diz: tem dó você. Eu conheço o coração de Ló. O que você sabe de Ló? Você sabe a biografia dele. Você sabe os fatos que cercam a vida de Ló. Ora, pelo que nós conhecemos de Ló, e esses fatos estão na Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, esses fatos nos autorizam a condenar Ló como um safado sem vergonha e cobiçoso de torpe ganância. Sim, ele era sobrinho de Abraão, que Abraão pegou-o porque ele era órfão, criou Ló, fez com que Ló se tornasse um homem rico, e aí ele vai disputar a riqueza com o tio. E aí o tio fala assim: não dá para a gente continuar assim, nós vamos acabar brigando. Então faz o seguinte, escolhe para que lado você vai, eu vou para o lado oposto. Olha só que situação, um homem que o acolheu, que o socorreu na orfandade, né, ter que propor uma separação, ele devia falar: não, tio, perdão, de jeito nenhum, vamos acabar com esse negócio, eu vou repreender os meus pastores, e vai tudo dar certo. Nós não vamos romper a nossa unidade, nós somos uma família, nós somos um clã. Imagina! Ele falou: então tá bom. Segunda coisa, se não dá para continuar juntos, então o senhor é o meu pai. O senhor é o ancião, o senhor é o patriarca, o senhor é o homem de Deus, Deus fala com o senhor escolhe primeiro. O senhor vai dizer para onde vai, eu vou para outro canto. Nada. Ló olhou, viu as campinas verdejantes do Jordão, lá em Sodoma e Gomorra. Pô, lá é muito melhor que aqui. Eu vou pegar antes, sabe aquela história de pegar o bife maior? Então, foi o que Ló fez. Né? E lá ele foi e desgraçou-se completamente. Quem vai socorrê-lo lá é o próprio Abraão depois. A gente conhece a história. Como é que você vai incluir um homem que teve filhos com as próprias filhas? Os Moabitas e Amonitas são descendentes de Ló com as suas próprias filhas.
Como é que você vai dizer que um homem desse é justo? Está vendo? Eu peguei todos os dados, informações tiradas da Bíblia Sagrada, verdadeiras, para condenar Ló. Mas Deus diz que ele é justo. Qual a diferença entre mim e Deus? A diferença é, primeiro, eu conheço alguns fatos desabonadores de Ló, mas eu não conheço o coração dele. E Jesus olha para o coração. Só Deus pode julgar com justiça, porque Ele vê o coração. Sabe o que significa quando você quer julgar? Não, mas eu tenho razão, eu tenho motivos, eu tenho... E tem, claro que tem. Mas você está querendo ocupar o lugar de Deus. Deixa com Deus. O autor aos Hebreus diz que Jesus, quando insultado, não retribuía, mas deixava nas mãos daquele que julga retamente, o Senhor. É isso que nós devemos fazer também. Deixa que Deus julgue. Deixa nas mãos de Deus. Não, nós queremos assumir o controle, porque nós queremos tomar o lugar de Deus, igualzinho o inimigo do Senhor fez, né? Lá em Romanos capítulo 14, versículo número 10, o apóstolo Paulo fala, porque importa que cada um de nós compareça diante do tribunal de Cristo. E o contexto menciona justamente o julgamento. Se você quiser, abra a Bíblia aí, Romanos 14, verso 10. Tu, porém, por que julgas teu irmão? Olha lá. E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. E verso 12 diz, assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Por que eu vou julgar o outro? Deus vai julgá-lo. E vai julgar a mim também. Cada um de nós vai comparecer diante do tribunal de Deus. Então nós não devemos querer tomar o lugar do Senhor. Deixa que Ele julgue. Ele sabe o que está fazendo. Apesar de nós nos entendermos com todas as razões e com todos os motivos. Mas eu creio, sabe, irmãos, essas são as explicações naturais, normais, oficiais, que a gente encontra quando se debruça sobre esse texto e ouve os pregadores falando a respeito dele. Porém, eu creio que há mais uma razão para que Jesus tenha nos impedido, nos ensinado a não sermos juízes, né? Julgadores. E essa é a razão de todo o Sermão do Monte. Nós somos iguais àqueles que nós julgamos, ou em alguns casos, piores do que aqueles que nós julgamos. O Senhor Jesus deixa isso claro quando fala no versículo 3º e 4º. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Argueiro é uma palavra antiga para fiapo de madeira, serragem, né? Pó de madeira, né? Que muito comum nas serrarias. Jesus era filho de carpinteiro, tinha seguido a profissão do pai, carpinteiro, lidava com madeira. Ele sabia o que era argueiro. Aquele pozinho, aqueles fiapinhos de madeira que sobram depois de você lixar ou cortar uma madeira, né? Então ele fala assim, você se incomoda com a serragem que está no olho do teu irmão, mas você não enxerga a trave. Trave todo mundo sabe o que é, aquela viga, né? Por isso que a gente fala que o gol é feito de traves, né? Coisas grandes. Então, você tem uma trave no teu olho, mas você não vê. Mas você se incomoda com o cisco que está no olho do seu próximo. Ou seja, Jesus está dizendo que nós não devemos julgar porque nós também temos problemas. Nós somos iguais àquele que nós estamos julgando. Ou piores do que ele. Então como é que eu vou julgar? Aliás, a Bíblia registra, no capítulo 8º do Evangelho de João, uma história que ilustra isso à perfeição. Uma mulher traiu o marido e foi descoberta.
E a lei de Moisés dizia que ela tinha que ser apedrejada. Então, os doutores da lei foram cumprir a lei e arrastaram aquela mulher para ser apedrejada. E encontraram Jesus no caminho. Na verdade, eles arrastaram a mulher na direção de Jesus, porque eles queriam usar aquela situação constrangedora para constranger o mestre, né? E aí Jesus ficou num aperto danado, porque a lei mandava apedrejar, mas Jesus ensinava o perdão e o amor. E agora? Como é que faz? Né? E Jesus disse, se é para apedrejar, vamos apedrejar. Quem é que não tem pecado? Pode jogar a primeira pedra. Ou seja, quem é que tem autoridade moral para impor a essa mulher um castigo tão dramático? Quem é que não mereceria ser também punido, caso fosse apanhado em flagrante? Foi isso que Jesus respondeu. Em outras palavras, nós não devemos julgar as pessoas porque nos falta estatura moral e espiritual, autoridade para fazer isso. Muitas vezes a gente condena atitudes dos outros quando as nossas são muito piores. E Deus espera que nós tenhamos humildade para reconhecer isso e deixar o julgamento nas mãos do Senhor. Em Romanos capítulo número 2, versículos 1 a 3, o apóstolo Paulo, falando com os judeus daquela época, ele traz palavras pesadas. Romanos capítulo número 2 diz, portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas, quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Palavras duríssimas, mas que explicam por que Jesus disse, não julgueis para que não sejais julgados. Porque quando você julga, condena alguém, você está condenando a si mesmo. Porque você também erra, você também falha, você também é culpado. Mas você espera que Deus de você tenha misericórdia. Mas o outro, que Deus fulmine com um raio. Não é assim que a gente pensa? No íntimo, a gente não fala, né? Mas lá no íntimo, né? É assim que a gente quer que sejam as coisas. Eu já contei aqui, mas eu tenho que contar de novo, né? Quando eu dava aula no IBB, eu saí de uma aula, uma sexta-feira, numa segunda-feira, eu estava transtornado. Era de noite, eu estava transtornado com a atitude dos alunos, com um monte de coisa. E eu entrei no meu Fusca, eu tinha um Fusca branco, e entrei no Fusca, liguei o carro e saí, sem olhar. E no que eu saí, vinha vindo um Chevette. E o Chevette freou de forma muito violenta para não bater no meu carro, porque eu saí estava estacionado, saí e cortei a rota do Chevette. E o rapaz freou, eu falei, ai, olha o que eu fiz. Aí até me encolhi para ouvir o palavrão, né? Merecido. Mas não ouvi nada. E quando eu olho assim, o motorista fez assim. Tudo bem. Aí eu fiquei todo sem jeito. Na semana seguinte, eu estou indo com o meu carro, alguém sai na minha frente, corta a minha frente, eu parei em cima. Quando eu fui berrar, eu lembrei que eu tinha feito a mesma coisa na semana passada. E aí era uma mulher, ela ficou me olhando assim, né? Como que disse, o que aconteceu? Né? Mas não foi um gesto de grandeza meu. Ela talvez até tenha achado, olha que cara legal. Né? Não, eu lembrei que eu tinha cometido o mesmo erro dela. Né? Irmãos, quando Jesus diz assim, não matarás. Eu, porém, vos digo, aquele que xingar o seu próximo será réu de juízo. Não adulterarás. Eu, porém, vos digo, aquele que cobiçar a mulher do próximo é culpado
Quando Jesus está ensinando isso, ele está mostrando que a lei de Deus nos nivelou. Todos nós somos iguais. Todos nós somos pecadores e condenados iguais. E isso nós sabemos, mas nós não aprendemos. Por quê? Porque quando alguém falha diante de nós, nós condenamos. Mas quando nós falhamos, nós esperamos ser compreendidos, perdoados. Nós esperamos que o nosso erro seja relevado. Ele tem sempre uma razão, uma explicação, uma defesa. Isso é que Jesus quer que acabe. Quando Jesus diz que nós devemos aprender alguma coisa, significa, eu vou olhar para a lei, vou olhar para o meu próximo e encontrar nele alguém semelhante a mim, e que isso vai fazer com que eu não seja hipócrita. Porque quando a gente julga, irmãos, vamos ser claros, quando você condena alguém, você está assumindo que você é melhor do que aquela pessoa. A gente até fala, não, eu não sou melhor do que ninguém, mas... E aí vem, né? Não, você está se achando melhor do que o outro, sim. E isso é que está errado. Deus espera que nós nos consideremos irmãos, iguais, tão culpados quanto, porém, em busca de redenção, em busca de santificação, em busca de conserto, em busca de aperfeiçoamento, em busca de crescimento. E isso é que produz mudança na nossa vida. Eu não queria mais ler na Bíblia, o meu povo não me conhece, meu povo não entende, o jumento é melhor do que o meu povo, porque pelo menos o jumento sabe quem é o homem que põe comida na cocheira dele, né? Não, eu quero que a gente mude, que a gente seja diferente, que a gente progrida. Eu quero progredir, eu quero compreender, eu quero apoiar o meu irmão, a minha irmã, que falha como eu falho, para que eles também me compreendam e me apoiem, e nós todos possamos nos santificar juntos. Isso se chama comunhão. Igreja. Você já reparou que a igreja é formada por um monte de gente com problemas? O Clóvis é meu aluno e ele sabe disso. Eu estava comentando com os alunos lá, né? Todo pastor espera que a sua igreja seja formada por pessoas boas, decentes, honestas, tranquilas, bem resolvidas, com um poder aquisitivo razoável, saudáveis, felizes, porque assim ele não tem trabalho nenhum, né? O que ele vai fazer? Ele vai lá e dirige o culto, prega, e é tudo uma festa e é uma bênção. Essa igreja existe no céu, ela não vai ser assim lá. Mas aqui não. Aqui a igreja é formada por pessoas problemáticas, que têm dificuldades, angústias, sofrimentos, pecados, vícios, dificuldades, dúvidas, tudo e mais um pouco de ruim. Com uma diferença: elas não querem continuar assim. Porque se quisessem, estavam lá fora. Mas elas estão na igreja porque querem mudar. E Deus nos colocou juntos para que um ajude o outro a superar suas falhas e a mudar. Não se julgando, mas se suportando uns aos outros no temor de Cristo. Esse é o projeto de Deus. Eu quero fazer parte dele. E você? Que o Senhor nos abençoe.